Será que as minhas medições estão corretas? Será que sei realmente fazer as contas ao lado? Essa é uma boa questão. Vamos procurar respondê-la. Algarismos significativos. O que são? Como usá-los nas operações matemáticas? Responderemos estas perguntas neste vídeo. Pensando nas operações com o número π, número que poderia passar a vida toda o percorrendo e não chegaria no seu final. As perguntas me motivam a buscar novos conceitos. Nesse caso, o de algarismos significativos. Os algarismos significativos são aqueles que têm papel relevante na precisão de um número ou de uma medida, e sempre será formado por números corretos mais o primeiro duvidoso. Por isso que se define como algarismo duvidoso o último algarismo significativo de um número ou medição. Regras para expressar os algarismos significativos. Primeira, algarismos de 1 a 9 sempre são significativos. Segunda, todos os zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo são desconsiderados. Terceira, todos os zeros à direita do primeiro algarismo significativo são significativos. Quarta, todos os zeros entre 1 e 9 são significativos. Problemas são exercícios para você e estimulam novos conhecimentos. Primeiro, indique o número de algarismos significativos de cada número a seguir. A, 17,200, B, 0,48200, C, 17,2, D, 0,054, E, 538, F, 2009. O segundo caiu na PUC São Paulo. O número de algarismos significativos de 0,00001010,080,65 centímetro é A, 3, B, 4, C, 11, D, 14 e 15. Dê uma pausa no vídeo, curta e preserve a natureza e faça os exercícios. Veja as soluções dos exercícios e constate se você fez certo. Resolvendo o primeiro exercício proposto, onde vamos indicar o número de algarismos significativo em cada número dado. O primeiro foi 17,200, resposta sim. 0,48200, a resposta também sim. 17,2, resposta 3. 0,0054, resposta 2. 5,38, resposta 3. 2009, resposta 4. Bom, nessa segunda questão, o número de algarismos significativo em relação ao número que foi dado seria fácil determinar. É só lembrar que os zeros à esquerda do primeiro algarismo não são considerados. Portanto, a resposta correta seria a letra B, ou seja, 4 algarismos significativos. Sintetizando, os algarismos significativos são todos aqueles contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Exemplos: 45,30 tem 4 algarismos significativos, 0,0895 tem 3, 8,100 tem 4, e assim por diante.
Importante. Para as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão, recordamos as regras de arredondamento que são estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 5891. Primeira, se o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo inferior a 5, ele é mantido e os seus posteriores descartados. Exemplo, arredondar para uma casa decimal, 2,33541, aproximadamente 2,3. Segunda, se o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo superior a 5 ou igual a 5, seguido de no mínimo um algarismo diferente de 0, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retiram os seus posteriores. Exemplo, arredondar para uma casa decimal. 2,7635, aproximadamente 2,8, 8,35001, aproximadamente 8,4. Terceira, quando o algarismo a ser conservado for ímpar, seguido de 5 e posteriormente de zeros, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores. Exemplo, 8,75000, aproximadamente 8,8. Quarta, quando o algarismo a ser conservado for par, seguido de 5 e posteriormente zeros, permanece o algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores. Exemplo, 9,6500, aproximadamente 9,6. Importante. O arredondamento nas operações matemáticas não deve ser sucessivo. Ou seja, só deve ser feito no final das operações, o que significa no resultado final. Aprendendo a regra para adição e subtração de algarismos significativos. O resultado terá a mesma quantidade de casas decimais que o número que tiver a menor quantidade de casas decimais. 33,965 mais 30,2. Ora, vejo que 33,965 tem 3 casas decimais. Já o 30,2 tem uma casa decimal. Portanto, o resultado final terá que ser dado com apenas uma casa decimal. Ou seja, 33,965 mais 30,2. Eu abaixo o 5, abaixo o 6, 9 mais 2, 11, sobe 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6. Eu estou tendo como resposta 64,165. Como eu tenho uma única casa decimal, eu vou olhar o número após o 1, que é maior que 5, portanto, eu vou somar uma unidade. A minha resposta final será dada como sendo 64,2. 9,42 menos 2,2. Então, nós ficaríamos com 9,42 menos 2,2, alinhamos a vírgula, abaixo 2, 4 menos 2, 2, 9 menos 2, 7. Ora, nós teremos a resposta com uma casa decimal. Então, eu vou olhar o número depois do 2, que é menor do que 5. Portanto, a nossa resposta final é 7,2. Aprendendo a regra para multiplicação e divisão de algarismos significativos. O resultado final tem a mesma quantidade de algarismos significativos que o número com menor quantidade de algarismos significativos que participa da operação. 9,500 vezes 2,00. 9,500 tem 4 algarismos significativos. Já o 2,00 tem 3 algarismos significativos. Portanto, o resultado final terá 3 algarismos significativos. Neste caso, o resultado será 19,0. 9,500 vezes 2,0. 9,500 tem 4 algarismos significativos. Já o 2,0 tem 2 algarismos significativos. Portanto, o resultado final terá 2 algarismos significativos. Neste caso, o resultado será 19. Vamos considerar 20,00 dividido por 10,0.
20,00 tem 4 algarismos significativos. Já o 10,0 tem 3 algarismos significativos. Portanto, o resultado final terá 3 algarismos significativos. Nesse caso, o resultado será 2,00. Importante observar que o algarismo significativo está ligado à precisão, ou seja, a precisão de 2,0 é diferente da precisão de 2,00. Resolvendo as contas do início do vídeo. 3,4472 mais 3,4. Alinhamos pela vírgula. E a partir daí temos como resposta 6,8472. Como teremos apenas uma casa decimal, observamos o número após o 8, que passa a ser o algarismo duvidoso. Como ele é menor do que 5, ficaremos como resposta 6,8. Vamos mais um. 9,724 menos 3,3. Isso está nos dando 6,424. A nossa resposta seria 6,4, já que o número após o algarismo duvidoso é menor do que 5, no caso 2. Vamos agora para a multiplicação. Até o momento, quem comandava era sempre as casas decimais. Agora vão ser o número de algarismos significativos. Então, nós teremos 3,454 vezes 4,41. Importante observar aqui que quem vai comandar é o número de algarismo significativo do menor número. Então, no nosso caso, isso nos resultou, essa multiplicação, em 15,23214. Nosso algarismo duvidoso passa a ser o 2, porque trabalhamos com 3 algarismos significativos. Como o número após ele é menor do que 5, a nossa resposta seria 15,2. Vamos partir agora para a divisão. 7,322 dividido por 2,1. Importante observar que o resultado terá apenas 2 algarismos significativos, que é o que eu tenho de menor, que é o 2,1. Mas para fazer a conta, eu vou colocar 2 zero. Ficarei com 7.322 dividido por 2,100. Está nos dando 3. 3 vezes 2,100 está nos dando 6,300. O que implica dizer que eu vou ter um resto inicial de 1.022. Porém, eu tenho que continuar, porque eu preciso de 2 algarismos significativos. Então, eu vou colocar um zero e vou colocar a vírgula. Nesse caso, eu vou ficar com 10.220 dividido por 2,100, está nos dando 4. Agora, o nosso 4 multiplicado por 2,100 está nos dando 8.400. Com o resto, então, nesse caso, de 1.820. Ora, o 4 é o meu algarismo duvidoso, eu não sei se vai ficar 4 ou se vai para 5. Por esse motivo, eu vou ter que continuar um pouco mais. Então, eu vou colocar um zero, que vai me garantir que eu possa analisar se vai ficar 4 ou se eu vou ter que aumentar uma unidade. Eu vou ficar com 18.200, no caso, dividido por 2,100, está nos dando 8. 8 vezes 2,100 está nos dando 16.800. Isso implica dizer, quando eu subtrair 18.200, que eu vou ficar com um resto de 1.400. A nossa resposta seria 3,48, continuaria com o resto de 1.400. Porém, o nosso algarismo duvidoso é o 4. Como depois dele deu acima de 5, a nossa resposta passa a ser 3,5. Objetivo: medir o comprimento do lápis. Então, aqui nós temos o nosso lápis e aqui a régua que utilizaremos para medi-lo. Qualquer medição que a gente faça sempre possui certo grau de incerteza experimental. Nesse caso, por exemplo, eu tenho certeza que ele está entre 15 e 16. Os algarismos significativos têm papel relevante na precisão de um número, de uma medida, e deve ser formado pelos algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Nesse caso, eu estou vendo que o meu comprimento é 15, com certeza, 4 centímetros. Ora, o meu 1 é o algarismo correto, o meu 5 também é um algarismo correto, agora o 4 já é o meu algarismo duvidoso, é o meu primeiro algarismo duvidoso. Então eu devo parar a minha medição nesse ponto. Nesse primeiro vídeo, eu não vou me deter muito em relação
a utilização dos algarismos significativos em medições. Isso será tratado no próximo vídeo.